Olá, pessoal. Estamos aqui para uma, mais uma aula. Eu me chamo Ivo e meu colega de departamento, Olímpio Miyagaki, nós somos os responsáveis por este módulo 3. Como eu já disse em aulas anteriores, tanto o Cálculo Volume 1 quanto o Cálculo 1, esses dois livros aqui, eles estão disponíveis nesta plataforma. Esse outro, não, Cálculo A, não está disponível. Mas são livros que nós recomendamos para que vocês possam acompanhar as nossas aulas deste módulo. Bom, gente, agora nós pretendemos discutir o conjunto solução de uma inequação desta forma: ax² mais bx mais c, sob a condição de que o a seja diferente de zero. Neste nosso exemplo 2, a inequação sugere a seguinte pergunta. Antes de perguntarmos, vamos recordar que o nosso conjunto universo, ou seja, o local onde nós queremos discutir a existência de soluções dessa equação, é o conjunto dos números reais. Então a pergunta é a seguinte: quais são todos os números reais que tornam a inequação ax² mais bx mais c uma sentença matemática verdadeira? Para podermos responder a essa indagação, é necessário, a priori, fazermos uma análise, que significa considerações sobre os números reais a, b e c prefixados. A análise a ser feita agora vai exigir um pouquinho mais. Para se ter uma ideia do grau de complexidade, olhe para a seguinte inequação. Pense que você queira buscar todas as soluções da inequação x² mais 4 menor ou igual que zero. Agora observem, decorrente das propriedades reais, temos o seguinte. Vocês haverão de concordar com o seguinte: x², não interessa quem é x² sempre será maior ou igual que zero. Ou seja, todo número ao quadrado é maior ou igual que zero. Agora usemos a propriedade de que, somando-se a ambos os membros de uma desigualdade um mesmo número, a desigualdade mantém o mesmo sinal. Portanto, somando 4 a ambos os números, nós temos que x² mais 4 é maior ou igual que zero. Maior ou igual que 4. Uma vez que 4 é estritamente maior que zero, nós temos então que x² mais 4 é sempre estritamente maior que zero, qualquer que seja o valor de x. Portanto, a inequação x² mais 4 menor ou igual que zero não admite solução dentro do conjunto dos números reais. Em outras palavras, o conjunto de solução desta inequação é o conjunto vazio. Prosseguindo, gostaríamos de saber quando que a inequação ax² mais bx mais c maior ou igual que zero, sob a restrição de que a é diferente de zero, admite solução, e quando ela admite, e quando que ela não admite solução. Em qualquer situação, determinar o conjunto de solução. Um caminho para resolvermos esta questão passa pela análise do sinal do número real, deste número real aqui, delta igual P2 menos 4AC, denominado de discriminante. Esse delta, gente, ele aparece no processo conhecido por completar quadrados. Se você voltar e pegar esta equação aqui, se pegarmos ax² mais bx mais c e colocarmos o a em evidência, completarmos quadrado, vai aparecer este delta que nós estamos mencionando aqui, ele vai aparecer.
Inicialmente, estudaremos 3 situações, a saber, suponhamos que o delta seja positivo. Já sabemos lá no ensino médio que, se delta é positivo, esta equação ax² mais bx mais c igual a 0 admite 2 raízes reais e distintas. Neste caso, esta equação se torna equivalente a esta equação aqui, que é ax menos x1, que multiplica x menos x2 igual a 0, onde x1 e x2 está indicando as raízes desta equação. E estamos admitindo que x1 seja estritamente menor que x2, uma vez que as 2 raízes são distintas. Nossa análise, então, se subdivide em 2 situações, a saber, primeiro vamos pensar que o delta, então, seja positivo e que o A seja positivo. Como dissemos, esta inequação, ela se torna equivalente a esta inequação. Então, agora, observem o seguinte, desta inequação, quero passar para esta equação, ou seja, queremos cancelar o termo A aqui, uma vez que o A é diferente de 0, e particularmente no nosso caso agora, o A é maior que 0. O que faremos? Multiplicaremos essa expressão inteira pelo inverso do A. Mas como A é positivo, o inverso de A, ou seja, 1 sobre A, é positivo. E uma desigualdade se mantém, olha, este sinal de maior ou igual, aqui, olha, esse sinal de maior ou igual, ele se mantém aqui, ó, tá? Ele se mantém, por qual motivo? Ele se mantém uma vez que o A é maior do que 0, então 1 sobre A é maior do que 0. Então, multiplicando isso aqui por 1 sobre A, ficaremos com esta desigualdade. Portanto, o conjunto solução desta equação será o seguinte. Observem que se o x for menor ou igual que x1, este pedacinho aqui, x menos x1, será menor ou igual que 0. Analogamente, x menos x1 aqui será menor ou igual que 0. Portanto, o produto será maior ou igual que 0. Analogamente, se o x for maior ou igual que x2, x menos x2 será maior ou igual que 0, e x menos x1 estritamente maior que 0. Portanto, o produto maior ou igual que 0, e, portanto, o conjunto de solução dessa equação é a reunião desses 2 intervalos. Intervalo fechado à direita, que vai de menos infinito até x1, união com o intervalo fechado à esquerda, de x2 até mais infinito. Se quisermos olhar aquela mesma inequação aqui, usando o chamado método varal, note aqui, ó, x menos x1 se torna igual a 0 se x for igual a x1, e será negativo se o x for menor do que x1, e será positivo para valores maiores do que x1. Analogamente, x menos x2 será 0 se o x for igual a x2, negativo se o x for menor que x2, e positivo se o x for maior que x2. E, portanto, o produto será positivo se o x for menor que x1, será positivo também se x for maior ou igual que x2, né? Sabendo que no x1 ele é 0 e que no x2 ele é 0. Prosseguindo, pensemos agora no caso em que delta continua sendo positivo, mas o A é negativo. Como vimos, esta inequação é equivalente a esta inequação. Agora, queremos eliminar o A aqui, uma vez que o A é diferente de 0, particularmente A menor do que 0. O que nós faremos é multiplicar esta
inequação aqui pelo inverso do A. Mas notar o seguinte, que como o A é negativo, vai acontecer esse fato aqui, ó, o 1 sobre A, ele será negativo, tá? Ele será negativo. Portanto, quando temos uma desigualdade e multiplicamos ambos os membros dessa desigualdade por um número negativo, a desigualdade muda de sinal. É por isso que esse sinal aqui mudou. Olha, esse sinal, observem que ele mudou. Nós passamos de maior ou igual para menor ou igual. E aonde é que esse produto é menor ou igual que zero? Entre x1 e x2. Por quê? Se x for maior que x1, isso daqui será positivo. Ó, esse pedaço aqui será maior ou igual a zero se o x for maior que x1. E esse pedaço aqui será menor ou igual que zero se o x for menor do que x2. Portanto, entre x1 e x2, esse produto se torna menor ou igual que zero. Por isso que o nosso conjunto de solução é o intervalo fechado que vai de x1 até x2. Se quisermos olhar outra vez pelo chamado método varal, nós temos aqui, ó, x menos x1 entre x1 e x2, e incluindo x1 e x2, no ponto x1 ele é zero, e para frente do x1 e menor ou igual que x2, ele é positivo, enquanto que x menos x2 é zero em x2 e é negativo entre x1 e x2. Portanto, o produto fica estritamente negativo entre x1 e x2 e nulo em zero em x1 e em x2. Agora, queremos analisar a situação quando delta é zero. Quando delta é zero, a equação ax² mais bx mais c igual a zero admite duas raízes reais iguais. É o caso, particularmente, seria o caso anterior, no caso em que x1 é igual a x2. Vamos indicar por x1 as duas raízes reais iguais. Assim, nossa equação se torna equivalente a que multiplica x menos x1 ao quadrado igual a zero. Então, nossa análise, novamente, se divide em duas situações, a saber, suponhamos que o delta é igual a zero e que o A seja maior que zero. Como vimos, esta inequação se torna equivalente a esta inequação, uma vez que o delta é igual a zero. As duas raízes são reais iguais. Agora, pense o seguinte, o A é maior que zero. Como já comentamos, o que vai acontecer é que, nesse caso, nós temos aqui que nós temos aqui que 1 sobre A, ele é negativo. Por quê? Desculpa, ele cometi um errinho aqui, ele é positivo. Por quê? Porque o A é positivo, o inverso do A é positivo. Quando multiplicamos uma desigualdade por um número maior ou igual que zero, a desigualdade mantém o sinal. Então, observe que aqui nós continuamos com o mesmo sinal. Ó, e continuamos com o mesmo sinal. Tá? Portanto, esta inequação, ela é equivalente a essa inequação. Agora, observem um detalhe. Qualquer número ao quadrado é sempre maior ou igual que zero. Portanto, para qualquer x pertencente aos reais, x menos x1 ao quadrado sempre é maior ou igual que zero. Ou seja, o conjunto solução dessa equação é exatamente o conjunto inteiro dos números reais. Tá?
ou seja, para todo x pertencente aos reais, x menos x1 ao quadrado é maior ou igual que zero. Prosseguindo, agora, suponhamos que o delta seja zero e que o a seja menor do que zero. Então, a inequação ax ao quadrado mais bx mais c maior ou igual que zero, ela se torna equivalente a que multiplica x menos x1 ao quadrado maior ou igual que zero, como já falamos. Só que agora, olhe o seguinte, observem um detalhe. Por que é que esse sinal mudou, tá? Então, veja o seguinte, esse sinal agora muda, nós saímos daqui, tá? E passamos para esse daqui, tudo bem? Um pouquinho só. Saímos daqui, né? Esse daqui, e passamos para esse sinal. Por que que isto aconteceu? Esta mudança de sinal se deve a este fato que vocês estão observando aqui, ó. O fato do A ser negativo implica que 1 sobre A agora, ele é negativo. E quando nós multiplicamos uma desigualdade, tá? Quando multiplicamos uma desigualdade por um número menor ou igual que zero, a desigualdade muda de sinal. Então, nós saímos de maior ou igual que zero para menor ou igual que zero. Pergunto, quando é que um número ao quadrado ele é menor ou igual que zero? Só existe uma alternativa, é quando ele for igual a zero. E quando é que x menos x1 é igual a zero? X menos x1 é igual a zero, C e somente C, o x for igual a x1. E é por isso que o conjunto de solução desta equação é o conjunto unitário formado só pelo x1. Prosseguindo, agora vamos pensar no caso em que o delta é negativo. Nesse caso, esta inequação, ela se torna equivalente a esta equação se torna equivalente a esta equação. Aqui que é o processo que eu comentei com vocês de completar quadrado. Isso daqui é a mesma coisa que isso daqui se nós procurarmos completar quadrado. Agora, observem um detalhe aqui que é o seguinte, deixe-me fazer fazer aqui o seguinte. Aqui está a reta. Aqui está, vou marcar aqui, vamos supor que aqui seja o zero. Aqui está o nosso delta, tá? Aqui está o nosso delta. O nosso delta, ele é negativo. Desculpa, ele é negativo. Portanto, aqui está o menos delta, tá? O menos delta é positivo, tá? O menos delta é positivo. Portanto, vocês observem que isto daqui, todo número ao quadrado é sempre maior ou igual que zero. Então, isso daqui é maior ou igual que zero. E este daqui, observe o seguinte, este daqui, ele é exatamente maior do que zero. Qual o motivo? O numerador, ele é positivo, né? Positivo. Denominador 4a ao quadrado é positivo, portanto, o que tem dentro desse colchete é positivo, tá? É estritamente positivo. Então, esta igualdade aqui, esta equação, não admite raiz real, tá? Portanto, nossa análise da inequação ax ao quadrado mais bx mais c
maior ou igual que zero, divide-se em duas situações. Olha, quais são? Isto daqui é equivalente a isso daqui, como nós falamos. Vamos pensar o caso em que o delta, sendo negativo, produziu isso daqui, como dissemos, isso daqui é, tá? Esse pedaço aqui, ele é positivo, tá? Ele é positivo, e nós sabemos também, por aqui estamos admitindo que o A é positivo. Então, se nós queremos tirar esse A daqui, para nós fazermos algo semelhante a esse gesto aqui, ó, cancelar esse A, que significa cancelar o A? Significa multiplicar pelo inverso de A. Mas lembre-se que 1 sobre A, ele é positivo. Então, essa desigualdade aqui, esse sinal sinal de maior ou igual, não muda quando nós multiplicarmos por 1 sobre A. Mas, lembrando, isto daqui, ele é positivo. Portanto, isso daqui se torna equivalente a isso daqui, ó. X mais b sobre 2a ao quadrado, mais menos delta 4a ao quadrado, maior que zero. Como isso daqui é maior que zero, qualquer que seja o x pertencente aos reais, portanto, esta inequação admite como solução todos os reais, tá? Todo o conjunto dos números reais. Para qualquer que seja x pertencente aos reais, isso daqui é maior ou igual que zero, este é estritamente maior que zero, isso aqui é estritamente maior que zero, e, portanto, isso daqui é maior ou igual que zero. Prosseguindo. Agora, a situação em que o delta é negativo e o A é estritamente menor que zero. Como falamos, pelo fato do delta ser negativo, este primeiro membro pode ser escrito nesta forma. Portanto, isto é equivalente a escrevermos isto daqui. Agora, observem que houve uma mudança de sinal. Vamos mostrar o que aconteceu aqui, ó. Nós saímos deste sinal, ó, saímos desse sinal e viemos para esse sinal. Motivo é o seguinte, nós já comentamos que isso que tem dentro, esse pedaço que tem aqui dentro, ele é maior do que zero. Ele é maior do que zero por qual motivo? Porque isso daqui é maior ou igual que zero, e isso daqui é positivo, porque o delta é negativo. Portanto, como o A é negativo, agora observe o seguinte, o 1 sobre A, ele é negativo. E, portanto, quando cancelar isso daqui, riscar isso daqui, né, cancelar isso, é o mesmo que multiplicar por quanto? Por 1 sobre A. Então, multiplicando por 1 sobre A, como 1 sobre A é negativo, esse sinal inverte, ficaria menor ou igual que zero. Como isso daqui é maior que zero, isso daqui ficará estritamente menor do que zero. Observem que isso daqui, nós dissemos que ele é maior do que zero, e, portanto, jamais isso daqui será menor do que zero. Portanto, essa sentença é falsa, qualquer que seja o x pertencente aos reais. Ou seja, não existe x pertencente aos reais, tal que isso que esteja dentro desse colchete venha a ser negativo. Por isso que nós dizemos que o conjunto solução é o conjunto vazio. Bom, gente, por enquanto é só, prosseguiremos na próxima aula. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.